Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Fernanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Gente, primeiro, para quem que é esse vídeo? Para quem tem um salário baixo, algo ali em torno de um salário mínimo, não faz renda extra e está querendo investir. Ô, criatura, como é que você quer investir com salário mínimo? Como que você quer investir com salário mínimo? Tá? Assim, você já tem um salário mínimo. Vamos supor que você ali com salário mínimo, você quer investir ali em torno de uns R$ 300 por mês, né? Que eu imagino ali que é o que uma pessoa que ganha em torno de um salário mínimo conseguiria investir. Sem fazer renda extra, né? No máximo. Aí vamos lá. Ó, fiz alguns cálculos aqui, eu tô com um roteirinho aqui, né? Com alguns tópicos que eu quero comentar com vocês. E vamos supor que você invista R$ 300 em 12 meses. R$ 300 em 12 meses. Isso daria R$ 3.600 ao final de 12 meses. Cara, muito legal, muito bacana você guardar R$ 3.600. Você ter isso na sua reserva de emergência, por exemplo. Se você estiver visando fazer uma reserva de emergência com esse investimento de R$ 300 por mês, pô, show de bola, cara, vai fundo. É uma coisa que eu te indico demais, inclusive, principalmente se você não tem reserva de emergência. Aliás, se você não tem reserva de emergência, por que você não tem reserva de emergência, criatura? E por que você está pensando em investir? Por que você clicou nesse vídeo aqui? Não invista, faça apenas renda extra. Se você está pensando em investir, né? Você quer investir e você não tem. Pelo amor de Deus, pelo amor. O primeiro investimento que você tem que fazer, criatura, o primeiro investimento que você tem que fazer é reserva de emergência. É o primeiro investimento. Investimento de renda fixa. Aí quando você estiver ali, cara, na casa dos 10 pau, pelo menos. Na verdade, 10 pau não, depende do seu custo de vida, tá? Reserva de emergência. Se fosse no meu caso, como meu custo de vida é extremamente baixo, né? Porque eu moro no interior e tal, meu aluguel é um pouco mais de R$ 300. Então, assim, se eu tivesse uns 12 mil na conta, eu já poderia viver ali bem por 6 meses, tá? Então, no meu caso, eu poderia começar a investir de boa em renda variável, por exemplo, né? Mas assim, se você não tem reserva de emergência, pelo amor de Deus, criatura, faça a sua reserva de emergência, tá bom? Não pense em renda variável se você não tem reserva de emergência, porque às vezes, cara, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu não vou nem me aprofundar nesse vídeo aqui que eu tô gravando agora, porque eu tenho um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso, de eu ter precisado gastar minha reserva de emergência. E aí eu conto como que eu gastei minha reserva de emergência e tal. E o porquê que é importante lá, eu digo o porquê que é importante você ter reserva de emergência, tá bom? Então, beleza, né? Reserva de emergência, né? Mas bem por cima, assim, só pra você ter uma noção, se você não tem. Eu espero que você tenha, né? Já que você tá pensando em investir, né? Vamos lá. Reserva de emergência, investimento de renda fixa, que é um dinheiro guardado na sua conta para que você gaste com emergências. Sei lá, uma geladeira quebrou na sua casa, sua máquina de lavar quebrou, não sei, uma emergência. Uma emergência. Você às vezes precisa ali fazer um pagamento à vista, não consegue parcelar no cartão e, enfim, reserva de emergência é utilizada para essas situações emergenciais única e exclusivamente, tá? Beleza. Vamos voltar aqui, né? Dito tudo isso aí sobre a reserva de emergência, né? Cara, vamos lá. Você conseguiu guardar R$ 300, né? Voltando naquela situação ali que eu tava comentando, naquele exemplo, né? Você guardou R$ 300 por mês, em 12 meses, R$ 3.600. Legal. Para ser uma reserva de emergência agora. Fiz uma simulaçãozinha aqui também, né? Se você pensar em uma rentabilidade média, né, de 12% ao ano. É uma rentabilidade ali, ó. Hoje em dia eu nem sei quanto que tá. A última vez que eu vi faz um tempo. Nossa, o CDI tá mudando tanto que eu nem sei se tá 13, se tá 12, se tá 14, se tá 16, se tá 20. Eu não duvido se tiver 20, do jeito que as coisas estão. Então, cara, bicho, misericórdia. Mas enfim, voltando aqui, né?
vamos lá, uma rentabilidade média, assim, que hoje em dia, nos tempos atuais que a gente está vivendo, não é difícil de acontecer. Rentabilidade média de 12% ao ano, isso renderia algo em torno de 1% todo mês, o que te renderia incríveis, eu coloquei, né? R$ 36 mensais. Você tá entendendo, cara? Você tá entendendo? Por que não compensa você, com salário mínimo, investir? Não compensa, cara. Você tem que focar em fazer dinheiro, cara. Você tem que focar em fazer grana, fazer money. Entendeu? Não adianta você querer investir se você tem um salário mínimo, criatura. Se você não faz renda extra, criatura. Criatura. Você precisa de renda extra. O seu foco é renda extra. Se você ganha um salário baixo, você tem que fazer renda extra para você poder investir. Você não tem que investir se você tem um salário baixo. Não faça isso com o seu dinheiro, cara. Se você quiser investir em algum lugar, investe na reserva de emergência. Só. Única e exclusivamente. Você entendeu? Depois, quando você tiver uma boa reserva de emergência, né, que sustente pelo menos 12 meses. 12 meses seria incrível, né? 12 meses, assim, na verdade, o ideal a se fazer. Mas 6 meses já tá legal. Se você tiver você tem que ter uma reserva de emergência que supra todas as suas necessidades mensais por 6 meses. Entendeu? Você tem que ter um valor na sua conta que supra ali, que pague suas contas, que compre sua alimentação, necessidades básicas, né? Não firula, não coisas fúteis, mas as necessidades básicas, tá? Ali por pelo menos 6 meses. Aí você vai pensar em investir. Cara, mas assim, eu coloquei, né, aqui no roteiro. Por que, que a pessoa deveria focar somente em renda extra e não em investir? Para você ter um dinheiro considerável para investir e aí, de fato, conseguir mudar a sua situação financeira, né? Em uma idade legal. Em uma idade legal. E não aos 89 anos de idade. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque se você, criatura, ficar com o salário mínimo o resto da sua vida investindo R$ 300 por mês, achando que vai mudar a sua vida, você não vai conseguir nada, cara. Com 89 anos, talvez você mude a sua vida. Investindo R$ 300 por mês, começando com 15 anos de idade. Você entendeu? Cara, você precisa fazer dinheiro pra você conseguir investir 2, 3, 4, 5 mil por mês, tá ligado? Porque daí, se você consegue investir muito dinheiro, quanto mais dinheiro você consegue investir por mês, mais rápido você vai ter um patrimônio legal, sabe? Mais rápido, você vai ter dinheiro suficiente para, quem sabe, se aposentar numa idade bacana. Você entende o que eu quero te dizer? O seu foco é fazer dinheiro. Por que eu criei o canal? Cara, antes de eu criar um canal, comecei a estudar sobre investimentos. Né? E aí, cara, eu sei até que bastante coisa, assim, tá? Sobre investimento sobre renda variável, sobre renda fixa, sei até bastante coisa. E eu tenho investimento em criptomoeda, eu tenho investimento em fundos imobiliários. Eu tenho alguns investimentos de renda variável, e só que a minha maior parte, obviamente, está na renda fixa, na minha reserva de emergência, tá? E aí, cara, quando eu comecei a investir em criptomoeda, comecei a investir em fundo imobiliário, já pensando na minha aposentadoria, cara, que doideira, cara. Oh, meu Deus do céu, minha menina não ganha. Ai, cara, não ganha nem 3 pau por mês. Não ganha nem dois, praticamente, tá ligado? Não ganha nem dois. E, cara, eu já fico pensando nisso, eu falo, não é possível, cara, não é possível. E aí eu me liguei, cara, se eu tenho que, claro, eu tenho que focar na minha reserva de emergência, e esse é o único foco que eu tenho que ter no momento. Eu não tenho que me preocupar com mais nenhum tipo de investimento enquanto eu não tiver dinheiro, enquanto eu não estiver conseguindo fazer dinheiro, cara, eu tenho que fazer dinheiro, entendeu? Como que eu tô pensando em fazer dinheiro? Com o canal, né? E aí a renda que eu tiver no canal, eu espero que um dia se torne a minha renda principal. Mas é de onde eu quero tirar também a maior parte dos meus investimentos, né? Eu quero viver do canal, essa é a realidade. Claro, construir depois futuramente os meus produtos, meus talvez produtos de informação, talvez, sei lá, curso, o que eu conseguir fazer, entendeu? Pensando aqui no canal, a forma que eu encontrar para poder ajudar outras pessoas e conseguir monetizar essa ajuda, sabe? Nossa, eu vou pensar nisso mais para frente, né? Primeiro eu preciso ter
uma audiência considerável que me acompanhe, né, e que goste do meu trabalho, goste da minha visão de mundo, goste da maneira como eu me posiciono, como eu falo, enfim, que se identifique comigo, né? E depois disso eu quero encontrar formas legais de estar monetizando isso, né? Porque isso aqui é um trabalho. Então, eu tenho que encontrar formas de monetizar isso aqui. Mas, cara, depois que a ficha caiu, sabe, de que, cara, o que mais te dá dinheiro é o trabalho, mano. O que mais te dá dinheiro é trabalho, não é investimento. O que mais te dá trabalho, o que mais te dá. O que mais te dá dinheiro é trabalho, não é investimento. Cara, ó, R$ 36 por mês investindo, R$ 300 durante um ano. Só que aí você já tem R$ 3.600 na conta, colocando R$ 300 lá. Você entendeu? E da onde que você tira esses R$ 300? Fazendo renda extra, trabalhando. Você entendeu? E o que vale mais a pena? Os 3.600 ou os 36 por mês? Você entendeu? Cara, eu não tô dizendo que você não tem que investir nunca na sua vida, cara. O que eu tô dizendo é que você precisa fazer dinheiro. Não adianta querer investir sem ter dinheiro. Não adianta, cara. Não adianta. O seu foco inicial, se você é uma pessoa pobre e ganha pouco, cara, você tem que fazer dinheiro, cara. Faz dinheiro, mano. Faz dinheiro. Depois você pensa em outras coisas. Entendeu? Claro, você vai buscar, né, como ter uma vida econômica, né? Também não é sair gastando, dane-se também, não vou estudar nada. Não vou estudar sobre educação financeira, não vou estudar nada. Vou só fazer dinheiro e vou viver a vida, vou gastar o tanto que eu quiser. Não. Controle o seu dinheiro, né? Faça uma reserva de emergência boa para você, entendeu? Controle os seus gastos, tenha um controle financeiro mensal legal, entendeu? Mas faça dinheiro. O foco desse vídeo aqui é falar para você, faça dinheiro. Faça dinheiro. Encontre meios de fazer dinheiro, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que basicamente era isso, tá? Então, basicamente é isso. Investir nunca vai te deixar rico. Nunca vai te deixar rico. Se você investir R$ 10 por mês, se você investir R$ 100 por mês, R$ 300 por mês, entendeu? Você vai... Cara, você não vai ficar rico não, entendeu? Sinto em te dizer, cara. Agora, se você investir 1.000, 2.000, 3.000 por mês, aí já começa a ficar interessante, entendeu? E o que adianta você ficar rico com 99 anos? Não, cara, não quero ficar rico com 99 anos, não quero ficar rica nova. Poxa, você tá doido, cara. Eu quero estar rico ali no máximo, no máximo, no máximo. Tipo, assim, o mais tardar ali, se eu demorar muito, 50 anos, sabe? Rica mesmo, né? Tipo assim, ter minha liberdade financeira e tal, sabe? Graças a Deus eu sou uma pessoa minimalista também, então eu não tenho muita firula, assim, sabe? Não quero ter coisas caras e tudo mais, isso vai facilitar muito a minha vida, porque a minha liberdade financeira não é cara, né? Então isso pra mim é ótimo também, recomendo muito que você estude sobre minimalismo, mas isso aí também é assunto para outro vídeo, inclusive já tem um vídeo aqui no canal gravado sobre isso. E é isso, cara. No momento, criatura, não invista, a não ser na sua reserva de emergência, tá? E oportunidade, né? Porque às vezes ali a reserva de emergência, ela também serve como uma reserva de oportunidade, porque às vezes você está foca nessa palavra aqui, precisando de alguma coisa. Não é uma coisa que você, olha só, tá na promoção, vou comprar. Não. Uma coisa que você está precisando. Analise bem, eu preciso realmente disso, né? E aí você pode acabar comprando com essa reserva, né, de emergência e oportunidade. Né? Só que aí essa reserva tem que ser maior, tá? Não é só aqueles 6 meses ali que eu comentei que você tem que ter nessa reserva. É uma reserva que tem que ter os 6 meses e para além, para esse além ser gastado em oportunidade, tá? É isso, galera. Então, por agora é isso, gente. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima e tchau, tchau.